Qual reajuste deve ser aplicado no contrato de aluguel? Está no ar mais um SP Imóvel Cast, que faz parte do Grupo SP Imóvel, o seu portal de imóveis de São Paulo. Eu sou a Karen Carvalho e hoje vamos falar sobre um assunto super importante, que é o reajuste aplicado no contrato de aluguel. E para conversar sobre este assunto, eu estou aqui com o Marcel de Toledo, sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Ele que já atuou como advogado no ramo imobiliário, teve a sua própria imobiliária e atuou como corretor de imóveis. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Qual reajuste deve ser aplicado no contrato de aluguel? Então, os artigos da lei do inquilinato que falam sobre o assunto são os artigos 17 e 18 da lei do inquilinato, da lei 8.245. Na realidade, esses artigos, eles deixam livre que as partes se entendam. Isso eu falo quando tem contrato, né? Que as partes falam, olha, o valor é X e o reajuste é Y. E aí tem que respeitar somente uma lei específica, tá? Que até menciona no artigo, tá? Sobre o prazo de reajuste e quais índices podem ser aplicados, tá? Os índices que não podem ser aplicados, que já falam na lei, são moedas estrangeiras, tá? Esses não podem, então, colocar como reajuste o dólar. Não pode, tá? Que era muito comum no passado. E também não pode o salário mínimo, né? Que às vezes é o contrário, até ele ficar baixo demais, né? Tem um reajuste muito baixo. Então, hoje, os reajustes que mais se utilizam são os índices dos 12 meses acumulados. Então, são 12 meses acumulados, tá? Que se faz esse índice, que é do IGPM, o IPCA e o INPC, né? Os que se utilizam mais antes da pandemia é o IGPM, que se usava mais, né? E com a pandemia, que eu vou explicar no decorrer da nossa conversa, e na pandemia começaram a utilizar muito o IPCA, né? Então, são os dois índices. E a legislação, ela permite também, por exemplo, começou com o IGPM, né? Então, o índice de reajuste é o IGPM. E aí aconteceu alguma coisa, inclusive aconteceu na pandemia, do índice estourar, né? E as pessoas renegociarem um novo índice e estipularam muito o IPCA. Então, passou do IGPM para o IPCA. Até teve julgados na fase da pandemia, né? Porque o IGPM chegou em alguns meses, que eu não estou lembrando quais são, chegou em 24, quase 24%. Então, imagina, um aluguel que é R$1.000, passa depois com esse reajuste, passa a ser 1.250. Nossa, muito. 240. É muita coisa. E aí, aí existiu, aí começou a ter uma discussão jurídica sobre o assunto, e os próprios juízes falaram, olha, tem que partir para o IPCA, né? Nos julgados. Porém, como isso aconteceu e todo mundo percebeu que não tinha condição, se pode alterar o índice no decorrer do contrato, porque é livre, como eu mencionei. O que a legislação específica fala também é o prazo de aumento, que é só de ano em ano, com o contrato vigorando. Tá? Então, se o contrato estiver vigorando, é anual, e ele tem que respeitar, que é uma coisa que acontece, respeitar o mês que houve o reajuste. Por exemplo, vamos supor que a gente está agora em janeiro, né? Então, a gente vai usar o índice de dezembro, né? E aí vamos dizer que o índice está muito baixo em dezembro, aí falar, então não vamos aumentar, mantém sem avisar, né? Não pede aumento. Aí vem janeiro, fevereiro, março, abril, aí o índice sobe, aí a hora que vem pedir o aumento. Não pode, tem que pegar o aumento de dezembro. Tá? Que era
O período correto. Isso com o contrato vigorando. Ah, tá. Com o contrato vigorando. A partir do momento que o contrato ele começa a passar a ser prazo indeterminado, porque o contrato acaba e a legislação permite que o contrato continue vigorando por prazo indeterminado, tá? Então, as cláusulas contratuais continuam todas iguais, com exceção, ela fica por prazo indeterminado, tá? Então, o inquilino quer desocupar, ele só precisa avisar com 30 dias de antecedência e vice-versa, o proprietário é a mesma coisa, ele pede com 30, notifica, olha, quero que se desocupe porque o contrato acabou, mais 30 dias tem que desocupar. Né? Ou seja, as duas partes podem desocupar sem nenhum custo, né? Vamos dizer assim. E aí, nessa hora, tem que ter o bom senso das duas partes, tá? Para se adequar à questão também do valor do aluguel. De preferência que a gente sempre fala que o ideal é sempre manter como já era, né? Sim. Que aumento também de ano em ano, com o índice que foi estabelecido. No né? contrato, no começo. No contrato, no começo. Para não ter briga. Agora, se de repente o valor ficar muito para baixo ou para cima, pode se adequar. O ideal é que seja tudo por escrito, tá? Acordado. Em comum acordo, né? Em comum acordo. Né? Então, pode sim o locador, o proprietário, falar, olha, o aluguel era R$1.000, teve os reajustes, agora está 1.300, só que agora eu quero 1.600. Aí o inquilino, ele tem que tomar a decisão. Se ele continua pagando os 1.000, aceitando o acordo de R$1.600, Sim. ou se ele desocupa. Tá? Então, e aí, o inquilino, na minha cabeça, na minha concepção, o ideal é fazer um novo contrato para vigorar, mas para aquele valor de 1.600 ficar travado, vamos dizer, entre aspas, né? Para mais 30 meses, ou 35 meses, aí vai depender do que for negociado. Né? E um desses pontos que você falou é o que a gente escuta muito, vê muito nos comentários, né? Que o proprietário decide aumentar o aluguel assim. Do nada. Do nada. Então, e isso a gente vê bastante comentário, o pessoal falando. Se o contrato está vigorando, o proprietário tem que respeitar o contrato. O inquilino também tem que respeitar. Sim. Claro que se houver que nem eu mencionei aqui, mas estourou um índice e ficou muito alto, renegocia, acho que mesmo com o contrato vigorando, tá? Agora, se o contrato terminou, é o que eu estava explicando, o aumento ele pode ocorrer em qualquer momento, na realidade, tá? Qualquer momento, quando acaba o contrato. Por quê? Porque as duas partes podem sair do imóvel. Olha, ou eu quero o imóvel de volta, ou o inquilino pode falar, vou sair, não preciso pagar multa, não preciso sair nada, ele simplesmente desocupa do imóvel. Né? Então, nessa hora, a gente aconselha as duas partes se acordarem, fazer tudo por escrito, tá? E, se possível, eu acho que o melhor é fazer um novo contrato. Tá? Então, faz um novo contrato para vigorar mais 30 meses e assim sucessivamente. Né? Tá? Porque aí, quando o contrato está vigorando, tem que respeitar o contrato. Simples assim. Entendeu? O proprietário não pode ir aumentando do nada o aluguel, né? Porque o contrato está em vigor, está valendo. Né? E na sua opinião, assim, qual seria a melhor forma para esse proprietário estar aumentando o aluguel? Eu vou aqui exemplificar o que é a melhor situação que a gente faz na administração. Vamos supor que o aluguel está R$1.000, certo? Aí o índice deu uma estourada, às vezes acontece, tá? Ele dá uma levantada alta, assim, em cima do valor de mercado. Vou dar um exemplo aqui da pandemia. Então, o índice chegou em quase 24%. Aí você faz a renegociação, tá? Fala, olha, vamos fazer o seguinte, o aluguel era R$1.000. Com esse índice de 24%, era para passar para 1.240.
eu vou te dar R$140 de abono durante 12 meses. Por quê? Porque durante quando esse índice do outro ano, porque aí o aumento vai ocorrer depois, novamente depois de 12 meses, né? Sim. Se esse índice ele cair, porque isso realmente aconteceu, ele ficou até negativo nos anos, acho que 2023 ou 2024, o índice IGPM ficou negativo. Abaixo. Aí você simplesmente chega pro inquilino e fala, olha, agora eu vou tirar o abono. E ponto. Entende? Aí fica equilibrado. Fica né? num padrão de mercado, né? Então, você deu o abono no boleto para ele, tá? Esse exemplo que eu dei, de R$140. Então ele vai ficar o ano inteiro sabendo que ele vai pagar R$1.100. Né? Como se fosse um aumento de 10%. Né? E no outro ano, se o índice veio negativo, olha, é o seguinte, vou tirar o abono e pronto, tá negociado, tá, né? E nada impede, como eu mencionei, a qualquer momento pode aumentar ou diminuir, tá? Conforme um acerto entre as partes, né? Em qualquer momento, o ideal sempre é colocando, documentar isso, tá? Não precisa ser um aditamento de contrato, nada. Um simples e-mail mencionando o que aumentou, diminuiu, o que trocou de índice, ponto, entendeu? É isso. Entendi. E se você gostou desse conteúdo e está ouvindo no Spotify, deixe nos comentários e siga o nosso perfil. E se você estiver no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe nos comentários as suas dúvidas para sempre o YouTube entregar mais conteúdos como este para você. Até o próximo vídeo.